Vamos lá, galera. A gente vai aprender agora sobre funções e modelos, né? É o tópico do nosso 7º módulo de raciocínio lógico matemático. E a gente vai começar hoje a falar um pouquinho sobre as funções, né? Primeiro, né? O que é uma função? Uma função, gente, vai ser uma relação que vai associar elementos entre dois conjuntos, né? A gente tem, na verdade, dois conjuntos, uma função matemática, ela vai ser uma relação entre dois conjuntos numéricos, né? O primeiro conjunto a gente chama de domínio e o segundo conjunto a gente chama de imagem, tá? Existem algumas regras para a gente poder considerar essa relação como sendo uma função de fato, tá? Costumo fazer uma brincadeirinha, né? Como se fosse uma relação, né, entre homem e mulher. Nessa relação, quem é que manda na relação? É a mulher, é claro, né? Então, aqui o domínio é como se fosse o conjunto das mulheres e a imagem é como se fosse o conjunto dos homens, tá? Então, a mulher é que manda na relação. No mundo bonitinho, toda mulher vai estabelecer relação com algum homem, tá? Então, não vai existir mulher solteira no nosso mundo. Então, para ser uma função, jamais vai poder sobrar elementos aqui no conjunto domínio, tá bom? Então, todos os elementos do domínio têm que ter uma relação com alguém, né, da imagem, ok? Pode sobrar elementos na imagem? Pode, não tem problema, ou seja, vai existir homem solteiro, tá certo? Uma outra coisa que pode acontecer também, que vocês sabem que acontece, é um homem, né, está se relacionando com duas mulheres. Isso acontece, isso pode acontecer e continua sendo uma função. Uma imagem, ela pode ser uma imagem de dois valores de domínio diferentes, tá ok? Agora, isso aqui, ó, se fosse o contrário, né, uma mulher com relação com dois homens, isso não existe, tá, gente? É o nosso mundo perfeito. Então, ó, nesse mundo perfeito, a mulher jamais vai poder estabelecer relação com dois homens, ou seja, um elemento do domínio jamais vai ter duas imagens distintas, tá bom? Então, vamos lá. Todos os elementos do domínio têm que ter uma relação com alguma imagem, tá? Ou seja, não pode sobrar domínio, porém pode sobrar imagem. Vai sobrar imagem? Nem sempre, pode ser que seja certinho, né? Poderia ter uma relação que tem os pares perfeitinhos aqui, não tem problema. O importante é que todos os elementos do domínio, eles não podem sobrar, né? Todos eles têm que estabelecer relação com alguém. E outra coisa é que todos os elementos do domínio, eles só estabelecem relação com uma imagem distinta. Já a imagem, ela pode receber, às vezes, várias flechadas do domínio, não tem problema, tá bom? Então, essas aqui são algumas regrinhas para uma relação ser uma função. Então, aqui do lado, a gente tem as representações das funções, tá? A gente pode representar essas funções, ou seja, essa relação aqui que eu mostrei para vocês, de 4 maneiras distintas. Verbalmente, que seria uma descrição, né, do evento por extenso mesmo. Eu posso dar uma situação, por exemplo, num posto de gasolina, né, a gente tem o preço no posto de combustível, a gente tem o preço da gasolina saindo a R$5 o litro. Isso é uma relação de função, o preço ele está em função do litro. E eu descrevi, né, essa minha função verbalmente, certo? Eu posso descrever numericamente por meio de uma tabela de valores, ou seja, eu poderia colocar aqui, ó, o preço, quantidade de litros, né? Então, se eu colocar 1 litro, eu vou pagar R$5. Se eu colocar 2 litros, eu vou pagar R$10. Se eu colocar 3 litros, eu vou pagar R$15. E aí vai. Então, ou seja, eu estou descrevendo a minha função, né, do preço em função da quantidade de litros, através de uma tabela. Visualmente, que seria através de um gráfico. Então, mesma coisa, eu posso fazer a mesma situação, ó. Então, aqui, ó, 0. Se eu comprar 1 litro, eu vou pagar R$5. Se eu comprar 2 litros, eu vou pagar R$10. E assim vai, ó. Certo?
Então, também eu posso mostrar essa função visualmente. E algebricamente, que é o que a gente mais vai utilizar, que é através de uma fórmula. Nessa situação aqui, né, o preço em função da quantidade de litros é 5 vezes L. Né? Essa aqui seria a minha fórmula. L é a quantidade de litros que eu vou pedir, então, de acordo com a variação de L, o preço vai mudar. Nessa situação aqui, quem é o domínio? É o L, é o litro, que é ele que manda o preço. Né? Embora a gente faça um pouco ao contrário, quando vai num posto de combustível, me dá 50 reais de gasolina, ninguém chega lá e fala, quero 5 litros ou 10 litros, né? A gente fala geralmente pelo preço. Mas nessa função aqui, a gente tem, na verdade, o litro, a quantidade de litros sendo o domínio e o preço sendo a imagem. Pode ser invertido? Pode. Eu poderia passar o 5 para cá dividindo, ou seja, o litro vai ser o preço dividido por 5. Certo? E aí seria a função que a gente costuma utilizar num posto de combustível quando vai abastecer, né, o veículo, certo? Então aqui eu tenho, né, essas imagens para mostrar um pouquinho como que as funções vão aparecer para a gente. Tem esse primeiro aqui é a relação dos conjuntos, tá vendo? Ó? Então aqui, ó, o primeiro conjunto é o domínio, o segundo, né, vai ser a nossa imagem, é uma função de D para F, de D para E. Então, se eu tenho X, eu tenho a imagem de X, que é representado por F de X. Se eu tenho A, eu tenho a imagem de F de A. Então, se eu tenho, sei lá, um valor qualquer, K, aqui eu vou ter a imagem de F de K, certo? Então, aqui a gente tem a nossa função, né, a gente chama o Y. Eu vou até falar para vocês, ó, o domínio vai ser sempre o nosso X e a imagem vai ser sempre o nosso Y. Então, o nosso Y vai ser sempre a imagem F de X, certo? Isso aqui é importante vocês saberem. Então, numa relação onde existe uma função, o domínio é o nosso X e a imagem é o nosso Y, certo? Aqui vocês podem ver mais ou menos uma função, né? Essa função ela sempre vai ser composta de pares ordenados, que é o X e o Y, né? Esse par é exatamente mostrando quais pares que estabelecem relação dentro dessa função. Então, você vai ter um x, y, ou seja, um x que vai se relacionar com y. E esse x, y, esse par, é um par ordenado que vai gerar, né, um ponto do plano cartesiano, tá bom? Então, a gente tem uma função aqui, ó, azulzinha, f de x. Aqui eu tenho ponto 1. Esse tamanho aqui, que vai ser esse valor aqui, é o f de 1. Aqui eu tenho 2, esse tamanho que é a altura dele, é o f de 2. E aqui eu tenho x genérico, essa altura aqui é o meu f de x. Então, a gente fala até que o y é a altura, né, do gráfico em relação ao eixo x, certo? Nessa terceira imagem aqui, gente, eu tenho a minha função, é uma função limitada, ou seja, ela não é infinita para os dois lados, ela tem um início e tem um fim. A parte do x dela, foi o que eu falei ali, é o domínio, tá vendo? Então, o x dela está variando de quanto a quanto. Ela começa nesse x aqui e termina nesse x aqui. Então, esse intervalo é o intervalo do domínio dessa função. E qual o ponto mais baixo? Tá vendo? A altura, né? Eu sempre falo que o y, a imagem, é a altura. O ponto mais baixo é esse e o ponto mais alto da minha função é esse. Tá vendo? Não é onde começa e onde termina. A gente, quando está falando de imagem, a gente está falando da altura do gráfico. Então, é o ponto mais baixo e o ponto mais alto. Então, esse intervalo aqui no eixo Y determina a nossa imagem.